Olá, 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 sejam bem-vindos para o nosso último episódio. Não quer dizer que a gente não teremos mais encontros, quer dizer que para esta, né, para isso que a gente trouxe de informação, né, para isso que a gente trouxe como proposta para vocês, a gente finaliza hoje, mas tem muita coisa ainda pela frente, e a gente, nos próximos encontros, a gente, além da Janaína, a gente vai ter outras personalidades que vão trazer coisas sobre o desenvolvimento humano. E nada mais justo do que eu pedir novamente para Janaína, como eu disse sempre nos episódios anteriores, eu gosto da Janaína sendo uma francesa, então eu vou anunciar como francês e ela anuncia lá como alemã, a boa alemã que ela é, tá? É Janaína Chornadier, mas na verdade é Janaína Chonardi. francesa. Chonardi. Chornadier. Chonardi. Você Tem viu que um é mais trema em curto cima do do... alemão? Chornadier. Chonardi. Muito bem. Jana, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço O nosso novamente esse último. convite. Legal. Para o nosso último episódio, conta um pouquinho aí de novo sobre você, sua família, seu trabalho, o que você achou desses 6 episódios anteriores, né? Do que você mais se lembra daquilo que a gente está falando. E se você achou importante estar falando de cada uma dessas pessoas. Pessoas é personalidades, né, gente? E o que nós temos hoje para falar para os nossos ouvintes? Primeiro, muito obrigada mais uma vez por esse convite. Confesso que eu vou sentir falta, a gente tem que trazer mais conteúdo para essa galera, sim. E confesso também que quando tu fez o convite para mim, que tu me ligou e me trouxe essa proposta, de imediato deu aquele medo, mas eu entendi o porquê, porque como boa oral que sou, 40% que tenho, o medo da minha oral, o que era? De eu, daqui a pouco, não ser bem aceita pelos telespectadores, pelos nossos ouvintes, por causa daquela coisa da conexão, e o oral, quando vê, fala 4, 5 coisas ao mesmo tempo, e como se formou, que a gente sabe lá na amamentação, talvez a pessoa do outro lado não tenha facilidade de se conectar comigo. Mas como o ser humano não é feito só de oralidade, eu tenho meus outros traços, a minha rígida achou o máximo, né? Porque como é o meu segundo traço principal, ela deu um sossega-leão na oralidade, né? E se fica quietinha aqui que a gente vai botar os nossos recursos da rigidez. E para mim está sendo incrível, é um desafio que não é fácil, porque, como eu disse, boa rígida que sou, eu sou muito exigente em cabelo, maquiagem, roupa, apesar de eu estar cheia de roupa, porque estamos no inverno aqui no sul, para quem vai nos assistir de outro lugar. Mas para mim foi muito bom, porque eu consegui trazer um pouquinho de cada um dos meus traços para o recurso, né? E explicar o quanto isso trouxe clareza para mim. Porque não adianta, é o que eu disse para o Alessandro nos bastidores, não adianta uma pessoa vir querer te vender um mamão, sendo que ela detesta comer aquilo lá, ou nunca experimentou. Então, como é que a pessoa vai ter propriedade para falar de algo se nunca experimentou ou nunca usou? E eu sempre digo para todo mundo que me conhece que a análise corporal, para mim, foi um divisor de águas, porque eu fiz terapia por muitos anos. Um grande beijo para minha psicóloga, né? Acompanho ela, não precisei mais de terapia. Ela me trouxe muitos esclarecimentos, ela me ajudou em muitas coisas, só que a análise corporal, ela veio de encontro a eu entender os meus comportamentos, os meus porquês, né? Então, os porquês aconteciam determinadas coisas na minha vida. E eu entendi porque eu funciono dessa maneira. Foi onde eu aprendi a me olhar no espelho e me amar, e eu aprendi a trazer os meus traços para o recurso. E eu acho que isso é tão incrível, então por que a gente não compartilhar com pessoas? Porque isso serve para tudo.
para relacionamentos, para empresários, para pais com filhos, filhos com mães, em relacionamentos com maridos, com namoradas, enfim, de um modo geral. E me conta uma coisa, pensando no que você está falando, o que no seu relacionamento, no seu casamento, depois que você entendeu sobre seus traços de caráter, o que aconteceu no seu relacionamento? Gente, foi surreal. Não vou dizer que foi num montante, foi isso que solucionou. Não, porque eu sempre digo, tudo na vida é como se fosse, para mim, que eu acho que é o meu esquizoide, tudo na minha cabeça é uma fatia, como se fosse uma pizza em fatias. A análise corporal é uma fatia, o teu trabalho é uma outra fatia, terapia outra fatia, e por aí vai. Mas o incrível foi que não foi só o fato de eu saber como eu funciono e saber quais são os meus recursos, mas foi aprender a respeitar as opiniões, delimitações e a forma do outro. Quando eu falo outro, foi muito incrível, porque a análise, o meu modo de funcionar, me ajudou com a minha filha, e está me ajudando muito com o meu filho na transição ali da pré-adolescência para a adolescência. No teu caso, boa sorte que tu não chegou lá ainda com as tuas meninas, mas para quem tem filhos ou já passou pela adolescência, sabe o quanto é um desafio diário, nós pais, tentarmos entender, e foi o que também conversamos nos bastidores, o quanto é triste, por um lado, hoje, a gente vê adolescentes ali dos seus 14, 15, 16 anos, tendo crises de ansiedade, tendo depressão, tendo até burnout, né? É burnout assim que se chama, né? Sim. Por não entender e não aprender a lidar com os seus sentimentos. Então, a análise veio de encontro muito nesse sentido, né? Que nem eu falei lá no episódio anterior, quando eu digo que eu sou casada e tenho filhos assim, é porque o traço predominante daquela pessoa é o mais alto, tá, gente? Então, assim, o meu marido, ele tem um traço muito alto, eu não vou me lembrar agora, mas vou equivaler ali com os meus 40% de oralidade, ele é muito masoca, ele é muito masoquista, não é patologia, tá, gente? Então, imagina, eu sou uma pessoa que eu sinto, tudo em mim é extremo, assim, sabe? Ou é muito, muito, muito feliz, ou é muito, muito, muito triste. Então, eu sou muito intensa. E a minha intensidade, ela é exteriorizada. Como meu marido, ele é muito masoca, ele sente muito, mas interiorizado. Então, eu fiquei por muitos anos exigindo atitudes e ações dele, que hoje eu entendo que ele não pode me dar, porque não é que ele não possa me dar, ele pode trazer o outro traço dele para o recurso, mas eu entendo que naquele momento é aquilo que ele pode me oferecer. Então, eu aprendi a lidar com ele, com os estresses dele, ele com os meus. Uma técnica que eu tenho com o meu marido é quando eu preciso resolver ou discutir algum assunto, debater algum assunto com ele, se eu sentar na frente dele e blá, 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 porque a oral fala muito, no passado a Janaína queria uma resposta na hora. Hoje eu aprendi, eu digo assim para ele, amor, é isso, absorve e quando tu puder, tu vem e me traz uma resposta. Então, eu procuro mais, muitas vezes, até por mensagem, naquele momento da minha ansiedade, que eu preciso passar para ele aquilo, só que hoje eu aprendi a esperar. Por quê? Porque a minha oralidade é mais alta e foi lá na parte da amamentação. Lembra? O nenê, quando está se sentindo abandonado, o que ele faz? Ele chora. Então, foi nesse aspecto assim, ó. Então, o meu casamento melhorou muito. Eu aprendi a pedir, tá? Quando a pessoa tem muita oralidade, ela quer que o outro adivinhe o que a gente quer. Então, hoje, se eu quero um abraço, eu aprendi a pedir um abraço para ele. Se eu quero simplesmente que ele me diga tal coisa, eu vou lá. Eu aprendi a pedir, bem no português mesmo. E isso deu muito certo. E quando você passou a fazer isso, o comportamento dele também mudou? Muito. Ele conseguiu entregar mais. Porque a pessoa que tem muito masoca, que a gente fala alto, ele só vai
se sentir leve, quando ele se sentir seguro, porque lembra dos medos, das dores e dos recursos? A dor do masoca é a dor da humilhação que foi atualizado para a dor do desapontar e desagradar o outro. Porque quem tem o traço muito mais alto do masoca, ele sempre vai colocar o outro em primeiro lugar. Então, um exemplo assim, vamos comprar um carro, vamos supor, eu tenho o meu e ele tem o dele. O dele fica por último, ele troca o meu. Vamos em tal lugar, tudo ele bota nós, eu digo eu e os meus filhos na frente, ele fica por último. Então, assim, é daquele que quase que não compra coisa, sabe? E tá sempre assim, tu pediu, ele tá fazendo, mas no tempo dele, porque ele é um traço executor mais lento. Então, eu aprendi a... Não vou usar o termo sugar, tá? Mas eu aprendi a curtir e a usar os benefícios que ele tem para trazer para dentro do lar. Em contrapartida, com a minha mudança, ele começou a mudar, a separar coisas. O que é separar? O que é da empresa, e o que é dentro de casa é dentro de casa. Então, como ele é funcionário, ele trabalha numa área muito importante, e eu digo, importante todo emprego mas ele trabalha numa área que corre muito risco, como é a parte elétrica, pode acontecer de se estourar um negócio, bota a empresa toda incendeia tudo, aquela coisa toda. Então, assim, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, antigamente, ele já chegava e saía dando tiroteio em todo mundo que estava na volta. Hoje, a gente aprendeu. Ele trazia os problemas com muita intensidade. Ele não contava o que passava. Mas ele sofria calado. Exatamente. Só que as emoções dele eram visíveis. Exatamente. E ele aprendeu com o tempo a dizer não. Quando eu falo dizer não, o não quer é diferente do não posso. E só o fato de dizer não, um masoquista verbalizar o não, é muito sofrido. Por quê? Porque ele não quer desagradar e ele não quer desapontar o próximo. E lembra da função do peso? Quanto mais lixo emocional tu carrega, mais pesado o teu corpo fica e maior tu fica. Então, até nisso, ontem eu estava percebendo, olhando para ele, até o Rodrigo emagreceu bastante também. Isso é bom. Emagreceu bastante. Uhum. Mas ele emagreceu, ele emagreceu depois de ver a mulher saindo para fazer o que precisava ser feito. Exatamente. Ele entendeu que aquele homem não ia combinar com aquela nova mulher. Exatamente. E aquela mulher entendeu que se ela não mudasse a postura dela, ela ia ter aquele homem antigo ainda. Exatamente. Então eu posso afirmar que, além dos estudos dos traços de caráter, você colocou alguns processos da aliança divergente para atuar dentro da Janaína, que teve como benefício a transformação também do marido? Exatamente. Muita, muita. É muito legal quando a gente entende que o desenvolvimento humano, ele não é somente para desenvolver humanos, ele é para desenvolver relacionamentos, ele é para desenvolver caráter, ele é para construir lares, para manter lares, e para você descobrir, né, se você... porque todo mundo está certo e está errado dentro de um relacionamento. Exatamente. Né? É isso que eu vejo. Todo mundo está certo e está errado. Né? Você está certo que o problema precisa ser resolvido, mas você está errado em falar daquele problema, daquele jeito, daquela forma, para aquela pessoa que não funciona daquele jeito. Exatamente. E aí, se a gente entende como a gente funciona, a gente vai entender como o outro funciona? Absolutamente certo, exatamente. Então, vamos lá. Se eu entendo como eu funciono, eu particularmente ou instintivamente eu vou entender o outro. Isso, mas sempre esteja aberto a observar e aplicar.
Porque saber é uma coisa e saber e aplicar é outra bem diferente. Então, seja com uma vontade imensa. Hoje eu posso dizer, Alessandro, que eu estou num novo relacionamento com a mesma pessoa. O mesmo Eu tenho homem. com o mesmo homem. Eu tenho 48 anos, fiz 25 anos de casado agora no dia 2 de junho e estou com o meu marido desde os meus 17. Então, eu encho a boca, eu digo, para mim é um orgulho, porque hoje, o que eu vejo dos meus atendimentos, a maioria das pessoas, elas estão ainda com aquela frase assim, quebrou, eu vou lá e troco por outro que está inteiro. E se talvez tu pegue aquilo que na tua cabeça quebrou e tu tente colar. Porque é muito fácil eu enfiar o dedo no nariz do meu marido e dizer assim... Daí eu parei e pensei, para aí. Eu sei que eu sou muito falante, eu sei que eu me expresso muito. E tu sabe que agora, voltando para o nosso último episódio que a gente falou do rígido, eu sou muito oral e rígida e eu tenho 18% do masoca. Então é bem baixo. Baixo não, ele tem uma potência, mas não tanto com a soma dos dois primeiros. E quando a gente começou a namorar, isso lá em meados de 94, a treta que nós tínhamos entre eu e meu marido era: por que eu tinha que chegar nos lugares e tinha que dar beijo em todo mundo? Por que eu chegava nos lugares e todo mundo vinha conversar comigo, querer ter a minha presença? Hoje eu entendo. Por quê? Porque eu sou assim, eu chego nos lugares querendo abraçar e chego nos lugares... Lembra aquela coisa do sex appeal? Eu já sou alta, aquela coisa toda. Então, assim, eu entendi. Então quer dizer que porque tu é uma pessoa que tu tem muita oralidade, tu tem que sair abraçando todo mundo? Não. Hoje eu entendi que eu posso chegar, ter mais aberta e mais flexível e querer ser mais acolhedora com pessoas que têm esse perfil. Hoje, se eu chego num lugar e eu vejo uma pessoa que tem um traço muito esquizoide, eu dou um aperto de mão. Hoje, se eu chego num lugar e eu vejo uma pessoa muito rígida, eu elogio. Não é, estou falando mentira, não, porque eu sei que aquilo vai fazer bem para aquela pessoa. E como somos seres, como é que é? Racionais, com formas relacionais, eu aprendi a me relacionar com o outro também. Até porque é o seguinte, o que é teu, o que é meu, mas no momento que nós estamos nos relacionando aqui agora, a gente pode dizer que isso aqui é nosso. Verdade. Nós somos, na verdade, porque o que você falou faz sentido, somos racionais e é o que nos difere dos outros, né? E nós somos seres racionais com reflexos emocionais. Exatamente. Era essa palavra que tinha fugido, com reflexos emocionais. Eu fui pegar uma colinha aqui, porque a gente está sempre precisando de cola, até para a gente não falar muitas bobagens por aí, né? De tudo que a gente falou, uma das coisas que eu tentei entender, mas eu vou entender a partir de agora, é todos os traços se relacionam. É isso? Exatamente. Então eu posso fazer uma miscelânea entre eles, né? Eu vou ter rígido com oral, vou ter uma pessoa, todas as pessoas têm todos os traços, Todas isso, as pessoas têm todos. não é? Mas alguns traços predominam. Exatamente. Não que os outros não tenham importância, mas eles predominam. Já pegou alguém que tivesse uma igualdade entre eles? Por exemplo, Já, 20, já atendi pessoas que são bem distribuídas. mesmo? Bem, E como é que essas pessoas mesmo. se comportam? Da mesma forma que as outras normais, só que lembra que eu te falei, determinadas situações vão ter mais impacto. Então, tu imagina se tu pega uma pessoa bem distribuída, ela vai conseguir, vamos usar a palavra, vai ser muito flexível. Ela vai se flexibilizar tendo contato físico, não tendo contato, ela vai se flexibilizar sendo ágil, sendo executora, sendo líder, ela vai ter acolhimento, só que em compensação a guerra interna entre ela vai ser maior, se caso ela não souber lidar com os seus traços.
que nem a gente sempre fala, todos nós temos os 5. Eu não tenho perfil forte, não é que eu não tenha perfil, eu não tenho perfil forte para liderança. Tá acompanhando? Eu não tenho perfil forte para liderança. Agora, desculpa, se eu tiver que entrar em algum projeto, se eu tiver que ser contratada para determinada situação e eu precisar liderar uma equipe, tu acha que eu não vou conseguir? Não, eu consigo. Sabe por quê? Porque eu vou trabalhar a soma da minha rigidez, porque ela executa muito bem, ela tem agilidade e ela gosta de aparecer, e vou somar com o meu psicopata, que é baixo, mas ele é um excelente líder. Daí o que eu faço? Comigo mesma, deixo dormidinho ali meus outros 3 e trago os 2 que estão lá no final da fila para frente para o recurso. Então, é isso que o teu mapa de caracteres vai te trazer clareza. É tu saber usar a teu recurso, tudo que tu tem. Alessandro, Legal. Olha tu só. é criativo, tu é acolhedor, tu é um bom líder, tu é um excelente executor e tu tem agilidade. E tu não vai querer usar esses 5 a teu favor? Com certeza. Diante disso que você está me trazendo como informação, uma das coisas que nós fizemos foi fazer o meu mapa. Eu adorei. confesso que eu fiquei com medo no primeiro momento, porque dá um pouquinho de medo. Tu custou me mandar as fotos, né? Pois é, você falou assim, manda umas fotos. Eu falei, puta merda, será que eu quero mesmo descobrir isso? Né? E aí eu falei, poxa, o que eu tenho a perder? A perder eu não tenho muita coisa, mas o que Porque a eu gente só tenho... tinha dado uma pincelada no teu rosto, né? Lembra? E tu me eu perguntando, falei, Alessandro, bora lá fazer o resto, porque só o rosto não são todas as informações que tu me trouxe. pois é, e aí eu pensei o seguinte, bom, se ela falou comigo, né, que eu não tenho muito a perder, eu só vou descobrir quem eu sou, mas que eu tenho muito a ganhar, principalmente nas minhas relações com clientes e relações no meu relacionamento, no meu casamento. Você pode ganhar muito descobrindo como é o seu funcionamento. Pensa nisso. Aí eu falei assim, eu vou pegar minha mulher ali, eu vou fazer ela tirar umas fotos, porque aí ela tirando as fotos, ela sabendo a intenção, eu falei, não vou tirar sozinho, porque de repente tô ali me exibindo, tirando umas fotos, agora que merda é essa, né? E olha que incrível, tu sem querer, porque tu não sabia do teu mapa, tu usou um recurso a teu favor. O Ah, que tu fez? A tua esposa, eu só vi o rosto dela, não vi o resto do corpo. A tua esposa, com absoluta certeza, ela tem bastante rigidez. Qual é a dor da rígida? Não ser escolha da melhor opção. Tu trouxe para ela, para o teu mundo, amor, vem cá, eu quero fazer algo para que eu seja melhor, para que eu seja um excelente marido. Talvez tu não precisasse verbalizar, mas o fato de tu chegar e dizer assim, amor, tu vem cá, eu tenho uma aliada, uma amiga, que a gente está fazendo isso, né? E eu preciso de umas fotos para esse fim. não, ela falou, não, Mas tudo a bem. mulher se sentiu o máximo, eu estou participando do mundo do meu marido. Agora, se tu talvez enviasse as fotos para mim sem que ela soubesse ou soubesse depois, o que ela ia sentir? Botou a Janaína em primeiro lugar, eu que sou esposa e fiquei sabendo agora. Exatamente. E ontem para você ter uma ideia, ontem eu criei um clima aqui em casa, né? Foi muito rapidinho essa história. Nós chegamos lá, né, do velório, aquela coisa toda, sentamos no sofá ali e fomos almoçar. Almoçamos, né? Ela almoçou, ela tinha que almoçar, almocei o meu também. E aí ela foi lá e pegou uma sobremesa para ela. E eu falei assim, mas as meninas não gostam dessa sobremesa, né? Era um chocolate lá com pasta de não sei o que lá das quantas. Ela falou, não gosta. E eu, beleza, tá tudo certo. E eu olhando para ela, ela não percebeu que eu estava olhando para ela. O tempo passou, o dia passou, as coisas aconteceram, aí de noite vamos pegar as meninas, sentamos lá para a gente lanchar com as meninas de noite. Eu falei com a sua mãe, com a Maria assim, Maria, a sua mãe, ela implantou no papai, tá? Uma crença limitante. Ela implantou? Implantou. Eu falei, tudo bem. Qual foi, papai? Eu falei, a sua mãe teve coragem de oferecer para o seu pai um pedaço do doce que ela estava comendo. Ela me olhou, regalou o olho e falou, nossa, é mesmo, desculpa. Eu falei, não tenho que te desculpar, né? Mas ela, que crença limitante? É de que eu não mereço um pedaço daquele chocolate. Tu já tá plantando a discórdia. Pois é, mas enfim, de qualquer forma,
aonde que eu quero chegar e aonde a gente precisa chegar? Você fez um mapa meu, você tem ele aberto aí? Tenho, ver se eu consigo compartilhar aqui. Vamos lá, se você não conseguir, eu consigo, que Vê se tu consegue, porque como tu abriu o Meet... Então, vamos lá. E aí você vai me falar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ter que abrir pelo WhatsApp. Eu Compartilhar. não sei. Aqui, eu acho, deixa eu ver se eu consigo, tá? Compartilhar a tela. Achei aqui onde é que compartilha. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vamos ver. Tá. Tá, compartilhar a tela. Acho que abriu o teu, eu acho, né? Sim, mas eu paro o meu aqui. Espera aí. Parar de Tá, apresentar. E aí pode vir com o seu. tá. Tá, eu abri aqui. Tá. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui. Tela inteira. Deixa eu ver aqui. Ai, coisa séria, quando a gente não... Aqui, deixa eu ver aqui, achei. Se vai abrir. Só aqui, compartilhar. Ver se vai abrir. Tá. Aí agora. Tá aparecendo? Não, ainda não. Abriu aqui para mim, por que que não tá aparecendo para vocês? Não, abrir ele vai abrir. Talvez não está aparecendo porque seja em PDF. Ah, é. Tá em Né? PDF? Abriu ali, ó. Ah, Tá. abriu, verdade. Olha. Mostrar Muito minha bem. tela mesmo assim. Já tá bom, já dá para ver bastante. Tá. Mas para mim, tá ali, vamos, deixa eu ver Então, se eu agora consigo. para você, né, falar e mostrar cada coisitas dessas aí, você vai lá no PDF, tá? Abre a pagininha do PDF, aí você Tá, consegue mostrar e falar, tá. Tá mexer no próprio aparecendo aqui? PDF. Ele já está compartilhado. Tá. Então, aqui, Tá. como vocês estão vendo, isso aqui é o mapa de caracteres do Alessandro. Eu vou mexendo aqui e eu não sei como é que está aparecendo para vocês, tá? Não, tá Tá. tudo certo. Você está mexendo e a gente Então está tá, vendo. na primeira página, na primeira esse aqui do canto esquerdo aqui, onde está o nome, a data que eu fiz, tudo, o que que eu vi no formato do corpo do Alessandro, lembrando que a gente faz a pontuação, como diz aqui, da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, quadril e pernas, tá? A gente precisa totalizar 100%. Então, só para a gente refrescar a memória da galera que está nos ouvindo, o Alessandro, que isso aqui é um conhecimento que não fomos nem eu e nem o Corpo Explica que inventou. Isso foi pego um conhecimento que sempre existiu, que veio lá através do Freud, né? Depois veio logo depois do Reich e do Loy. Um descobriu, o outro sistematizou, e o outro classificou. E o que, que o Corpo Explica fez, que foi a escola que eu fiz a minha formação. Eles pegaram um conhecimento que já existe, e só acharam uma forma, eles montaram essa ferramenta aqui para poder medir, correto? Só para você saber. Então, o que, que a gente conseguiu ver aqui do Alessandro? Ó, que o Alessandro ele tem 10% no total de esquizoide, então ele tem 10% da parte criativa dele, 28% da parte da oralidade dele, 8% de psicopatia, que é a parte que eu mais vi. Psicopatia nele foi um pontinho em cada parte do corpo, menos nos olhos, tá? 38 de masoca, que é o nosso masoca. Eu enxerguei bastante mesmo masoca no rosto e na cabeça, nos olhos, na realidade, no formato dos olhos e na cabeça, no tronco e no quadril. A boca muito pouco. E o rígido, 15%. Então, esse é o mapa
de caracteres completo do Alessandro. O que ele está dizendo aqui nesse gráfico? Ó? Que na cabeça ele tem 30% de razão e 70% de emoção. Nos olhos, 20 e 80 de emoção. Na boca, 40% de razão e 60 de emoção. Tronco, 30% de razão e 70 de emoção. Quadril, 40 de razão e 60 de emoção. E nas pernas a mesma coisa, 40 de razão e 60 de emoção. Olhando para o quadro aqui na combinação dos traços, o que o meu programa ele faz? O que o Alessandro é? O que o Alessandro tem? Ele tem 74% de dependência emocional. Então, ele já diz ali tudo, ele é uma pessoa que ele se conecta, ele se coloca no lugar do outro, então a dependência emocional dele é muito alta, certo? E 23%... 77% de dependência emocional? 74%. Caraca, é muito grande. É muito grande. E 23% de ambição nata. O que significa essa ambição nata? Que tudo que tu sonhar, tu tem que estimular ela. Ah, eu quero comprar um carro, como tu até sente aquela vontade, mas para tu estimular a tua ambição, que ela é muito baixa, é bom tu ir lá fazer um test drive, é bom tu ir lá olhar modelos de carro, se sentar no carro, passar a mão no carro, cheirar o carro, aquela coisa toda. Cheirar o carro também, tá, gente? Porque o nosso oral ali dos 28%, ele usa, é muito aguçado essas sensações do sentido, do cheiro, do sabor e do tato, tá? Então, agora a gente vai descer lá, aqui, ó, aqui de baixo diz, ó, que 30% dele é racional, tá? Que é muito baixo, e 67% ele é emocional. 47% do Alessandro espera que o outro faça. Quando diz isso, espera que o outro faça, não significa que vai ser em tudo, mas talvez em alguns aspectos da vida, tá? Eu vou me citar como exemplo, porque a gente tem bem quase que parecido o nosso mapa. Uhum. Eu sou uma pessoa que, no sentido culinário, vamos supor, eu não sou muito de ir para a cozinha cozinhar. Mas eu amo que o meu marido cozinhe. Então, eu espero que ele faça a janta, mas eu gosto muito de executar e sou perfeccionista na louça. Tá conseguindo me acompanhar? Eu sim. Então, ele cozinha tudo, eu vou lá e agilizo e mantenho a casa em ordem. Então, não é tudo na minha vida que eu espero que os outros façam por mim. Da mesma forma que não é tudo na vida do Alessandro que ele espera que o outro faça por ele, tá? Entendi. Ficar bem e ficar na caverna. Por que deu 48%? Porque aqui tem dois traços que necessitam de ficar em cavernas, tá? Que seria o esquizoide, ele precisa ficar na caverna, sozinho, sem contato físico, porque ele precisa criar, é o momento dele ter as criações dele. Okay. E os 38%, por isso que está somado ali 38 com 10, deu os teus 48%, que seria o do teu masoca. O masoca precisa ter um tempo só, porque ele precisa organizar, ele não consegue fazer nada muito no meio do barulho, muito no meio do vucu-vucu. Ele precisa ter aquele tempo sozinho para se organizar. Tá fazendo sentido para ti? Tá sim. A soma desses 52 necessita de atenção e palco, tá? Provavelmente é quase 100%, é a soma da metade do teu rígido com o teu psicopata e teu oral, que dá os 52%. Então, tu precisa de atenção. Eu já tive uma cliente que eu atendi ela, com um traço muito alto do rígido e do psicopata, e ela disse para mim, isso tá errado, porque eu não gosto de ter atenção, eu não gosto de palco, eu não gosto de me juntar com ninguém. Eu disse assim, tu não gosta de se juntar com essas pessoas que tu tá te relacionando hoje, mas com as outras, sim. Ela me olhou e disse assim, opa! Eu disse, então não é que o teu mapa esteja errado, tu tá no ambiente errado, com pessoas erradas, e usando os teus traços mais para dor do que para o recurso, tá? Liderança, controle e sedução, tá? É a soma ali do teu rígido com o teu psicopata, que está os 23%, então, para liderar, controle e sedução são 23%, tá? Ah, quer dizer que o Alessandro não é um bom líder? É, mas ele é melhor em outras coisas do que liderar, tá? Ele é melhor na execução.
77% é desambicioso e seguidor. Lembra que eu te falei da tua ambição nata lá? Então, tu precisa estimular a tua ambição. Tu precisa, muitas vezes, confiar mais no teu taco, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Porque tu sabe no que tu é bom, tu sabe o que tu entrega, mas muitas vezes tu pensa assim, será? E fica com aquele pontinho de interrogação na tua cabeça. Fez sentido? Dúvida. Exatamente, tá? Autoritário e maduro, tem uma pessoa mais autoritária e madura, que são teus 62%, e imaturo e infantil é os teus 38%, que é ali a soma do teu esquizoide com o teu oral. Lembrando que a nossa oralidade é o nosso lado criança, que se formou lá na amamentação, tá? Aqui, tu é quase que meio a meio, ó, criativo e inovador, 53%, e 47% observador e detalhista. Entendem, gente, que se tu olhar com muito carinho esse aqui que eu acabei de explicar, tu pode pegar áreas da tua vida e distribuir no que tu é bem mais alto, no que tu é bem melhor, em algumas coisas. Então, por isso que eu digo, é incrível quando tu tem o teu mapa e tu entende como é que ele realmente é, para te poder trabalhar isso em ti mesmo, tá? Agora, aqui do lado, não sei se vocês estão vendo a minha setinha do meu mouse, Sim. Aqui embaixo explica cada traço, lembra que cada um tem a sua dor e tem o seu recurso, tá? Então, ele explica, ó, o esquizoide, qual é a dor dele? É a rejeição, mas ele tem uma habilidade. A habilidade dele é de criar coisas novas, a imaginação, e ele tem uma capacidade rapidíssima de raciocinar. Por isso que, geralmente, as pessoas com esquizoide muito mais alto, eles são muito ásperos, eles são muito grossos ao ver de outras pessoas não responder. Eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho, mas é um caminhão que está passando aqui na rua. Estamos não. Não? Então tá bom. Então, na dor do esquizoide, ele se isola. Ele vive no seu mundo paralelo e não se expõe com medo de se expor e de existir direto e ácido. Lembra que eu falei? Ele é muito, muito ácido quando ele está na dor. Ele é aquele assim, 880, sabe? A dor do oral, que é os teus 28%, tem uma dor imensa de ser abandonado, mas a tua habilidade de se comunicar, ter empatia e ser sensível em comparação ao teu colega, ao outro, tá? Na dor intensa, lembra que eu falei falta de clareza? O que é falta de clareza? A gente tem que aprender a pedir para o outro. Olha, eu quero um abraço, eu tô assim, eu tô me sentindo assim. Então, o oral não tem esse costume, ele quer que o outro descubra. E quando ele não consegue usar o seu recurso, lembra que eu falei do excesso de peso? Desconta na bebida, comida, vícios e usa os seus recursos para sugar ou pedir. Por isso que ele é um traço quente e na dor ele soma a dependência emocional no lado negativo, tá? O psicopata, que tem os 8%, né? A dor na manipulação, é uma habilidade de negociar, liderar e articular coisas e pessoas, é um excelente líder no recurso, e na dor ele manipula por manipular. Ele simplesmente é aquela pessoa que fica fazendo joguinhos com a pessoa, entendeu? Ele fica autoritário, ele fica sedutor e ele age através do medo e vira tipo um camaleão, sabe aquele do tapa esconde a mão? Sim. É assim que funciona. Tudo quando ele tá na dor, tá? Aqui em cima são as habilidades, embaixo são as dores. A mesma coisa o masoca, né? A habilidade de suportar coisas difíceis, planejar a atenção de clareza. Ele é aquele excelente executor, mas ele é um executor devagar. E na dor ele explode ou se cala com medo de errar, vira um rolo compressor e entra num ciclo de erro e exagero. É aquela pessoa que não diz não para ninguém e vai acumulando, e quando estoura, solta faísca para tudo quanto é lado. Isto. O rígido, lembrando que é a dor da traição e de ser trocado por uma melhor opção, habilidade de competir, proatividade e agilidade, e na dor fica inseguro, confuso, dividido, é perfeccionista, controlador, ciumento, muito ciumento e trai para não ser traído. Lembrando que traição não significa somente nas relações conjugais, pode ser numa amizade, num relacionamento com pais e por aí vai. Aqui embaixo, ele dá uma pincelada da quantidade de tempo de sono, que o Alessandro disse que dormia mais ou menos em média umas 6 horas, e ele explica ali mais ou menos o quanto cada traço precisa de descanso para
para poder, até mesmo que é um dos recursos dele, que nem o oral. O oral, se tu deixar muito tempo o teu oral sem contato físico, sem contato com outras pessoas, sem poder verbalizar, aquela pessoa acaba até tendo uma depressão, porque ela tem necessidade de estar em contato com outras pessoas. Por isso que teve muita gente em determinados lugares, que na época da Covid, teve muito rápido depressão, qualquer coisa assim, porque ficaram muito tempo isolados. Para os esquizoides, foi a melhor coisa do planeta. Já para o oral e para os outros traços, foi bem sofrido. E aqui, do nosso lado direito, quando eu falo em conflitos e semelhanças, gente, é vocês com vocês mesmos, tá? Essa parte aqui do mapa dele dá uma pincelada básica, tá? O que ele fez a soma dos dois, ó? O O do oral, M do masoca, esquizoide masoquista e por aí vai. Então, quais são os conflitos do oral do Alessandro junto com o masoquista do Alessandro, dele com ele mesmo? Uma parte dele ama falar dos seus sentimentos e o masoquista prefere se manter seguro não falando de si. De quando chega em algum lugar que o Alessandro não se sente 100% confiável, e quando ele vê, ele já está contando a vida dele para uma pessoa que ele nunca mais viu na vida, depois dá aquela dor na consciência. Por que que eu abri a minha boca? 67% dele somado dá nisso. Só que as semelhanças entre eles, ambos têm a capacidade de sentir e se colocar no outro aguçado. Tá acompanhando? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido. Agora, aqui, ó, ele somou o esquizoide com masoca, que é um traço frio com um traço quente. O esquizoide, lembra? Gosta de fazer uma coisa diferente a cada dia. O masoquista gosta de sentir uma rotina para poder se sentir seguro. Então, uma parte do Alessandro muito baixa pode fazer mudar o plano dele do dia, só que em contrapartida, o masoca dele, que é mais alto, vai se sentir desconfortável. Só que ambos os dois precisam de caverna para criar e para organizar a vida deles, tá? Aqui, masoca e rígido, que são os dois traços executores, lembra? Porque o psicopata, ele é líder, ele gosta de liderar, ele não gosta de botar a mão na massa. Mas o rígido com masoca gosta de botar... o rígido, ó, que nem o masoquista, ele gosta de caverna para se sentir seguro. A rígida já gosta de holofotes porque gosta de novos desafios. É aquela parte do Alessandro. Eu saio hoje? Ai, mas está tão frio. Não, mas eu preciso sair porque os meus amigos vão estar lá e eu preciso mostrar para eles o carro novo que eu comprei. Daí fica com aquela briga interna do Alessandro com ele mesmo, porque uma parte quer ficar, outra parte quer ir. Só que ambos os dois, eles são perfeccionistas. Eles gostam das coisas muito bem feitas. Um é mais ágil e o outro é mais devagar. Aqui pegamos um outro traço racional com emocional, que é o esquizoide e o oral. O esquizoide é do mundo do pensar e o oral é do mundo do sentir. Só que ambos, quando eles dizem que não têm pernas para executar coisas, é que na fase do desenvolvimento deles, o bebê está lá na barriga e o oral não aprendeu a caminhar ainda. Por isso que muitas vezes espera que o outro faça. Lembra dos 28 lá? Lembro disso. A soma? Exatamente. E por último ali, não nada mais importante, a oral com a rígida, do Alessandro. O oral gosta de conforto e liberdade e improviso. O que o oral gosta? Roupa que não seja presa, sapato que não seja apertado, etiqueta que não esteja incomodando, gosta de se sentir à vontade. Já o rígido gosta de parecer perfeito e ter controle. Por que muitas vezes dá conflito? Porque na cabeça do rígido, para ele ser perfeito e ter controle, se precisa ir numa festa, tem que ser com a roupa mais perfeita, com o sapato mais social, mais bonito, mais brilhoso, com perfume melhor. E a rígida só quer ir. Eu só quero ir para conversar. O rígido, o oral só quer ir para conversar. E o rígido quer brilhar. Só que ambos gostam de ser o centro das atenções, porque eles gostam de se conectar com as pessoas. Então, essa é uma parte, que tem muito mais, né, Alessandro, da análise dele. Então, essa foi uma pincelada que a gente fez por cima dessa primeira parte. E agora eu deixo a palavra com o Alessandro, que nada mais justo, né, ele contar um pouco do depoimento dele, do quando ele veio até mim e me procurou para mim fazer esse trabalho completo para ele.
E agora eu quero saber o que tu achou de tudo isso, então eu volto a palavra para você. Eu vou fechar aqui a página, minimizar. Gente, Perfeito. seguinte, foi muito legal mesmo. Mas como eu sou um curioso, eu precisei me aprofundar. Porque eu vi ali no meu mapa, estava muito claro para mim cada personalidade daquela ali, cada uma daquelas coisas. E eu me via naquilo, eu até falei com a Janaína, quando eu via, eu falei, cara, eu sou esse cara nessa quantidade, eu sou esse cara nessa quantidade, e está me dando medo. Eu preciso entender mais. Mas medo de quê? Não é medo de que aquilo esteja errado. Não, medo de entender somente aquilo. E eu precisava entender mais. Falei, Janaína, eu preciso ir mais profundo nisso. Como é que a gente faz? Para a gente ir mais profundo, a gente precisa ir para um segundo estágio. E esse segundo estágio é um segundo pacote que eu tenho. O segundo pacote tem mais coisas, né? Eu vou te explicar, e aí ela fez uma análise maior. Gente, ela me mandou umas 8, 9, 10 PDF. E só que dentro de um dos PDFs são 5 páginas, foi um bom conteúdo ali, né? Eu fiquei apavorado quando ela me mandou e não começava aquele negócio, sabe, vindo nas mensagens. Eu falei, meu Deus do céu, gente, isso é só a segunda parte? Ela é só a segunda parte. A gente precisa, se você quiser entender, tem águas mais profundas. Eu falei, não, deixa eu ler a segunda parte. E aí eu entrei na minha segunda parte, lá buscar a minha segunda parte para entender. Janaína trouxe alguns PDFs, e esses PDFs tinha um em especial, né, que ele falava de uma coisa muito bacana, que ele falava assim, cuidado e proteção. Eu falei, puxa, mas o que eu vou entender sobre isso, né? É sobre como cada um precisa de cuidar e qual que é a proteção que cada um precisa ter. Eu falei, oh, gostei disso, achei isso legal. Preciso entender sobre isso mesmo. E não foi só isso, não. E ela foi me trazendo informações que me fez perceber que tudo aquilo que ela estava me contando já aconteceu na minha vida em algum momento. E o que aconteceu na minha vida em algum momento, eu não tive nenhum controle sobre o que aconteceu. Ah, mas controle de quê? Controle sobre. Eu poderia ter usado essas emoções de uma forma mais. Como é que a gente fala? Positiva. Não, além de coletiva, seria mais organizada ou mais controlada. E até mesmo se tu soubesse, digamos, isso no passado, determinadas situações que aconteceu na tua vida, teria conseguido te acolher. Exatamente. Então, para algumas ações, para algumas coisas que eu fiz, eu não tive controle. Mas se eu tivesse conhecido o Alessandro, sabido como o Alessandro funcionava, eu não teria agido daquela forma. E olha, inconscientemente eu não queria ter agido daquela forma. E conscientemente eu não queria ter agido daquela forma. Mas aconteceu, e não vamos brigar por causa disso. Mas aí, quando chegou lá no último, que era mais ou menos assim, gente, Janaína tem um compromisso, daqui a pouquinho nós vamos parar aqui. Se tiver que fazer um novo, tá? Faremos. A gente vai fazer para vocês entenderem tudo, tá? E aí ela me mandou, por último, uma coisa que eu achei que era muito importante de entender, né? Sobre cada traço em separados, fala assim, cara, faz isso ser entendido a partir do momento que você está lendo sobre você, sobre o que está acontecendo na sua vida, sobre o que você pode mudar, melhorar. Só que isso não vai servir só para você, vai servir para que você entenda o outro. E quando ela falou isso, eu falei, não, eu quero ir em águas mais profundas. Ela falou, me manda um estudo de um caso, alguma coisa, e aí já era para um terceiro pacote. Olha, de tão desorientado que eu fiquei, eu falei, eu quero mais.
E aí ela falou assim, me manda um estudo de caso e eu vou te dar também uma devolutiva sobre tudo o que eu vi sobre você. Eu falei, gente, eu falei, eu quero entender. E nessa devolutiva, sobre um problema que eu estava tendo, quando ela me mandou e eu fiz aquela análise, quem fez a análise foi ela, tá? E eu li sobre o que ela me falou, falei, putz, que coisa bacana, cara. Por que que eu não soube disso antes? Porque eu não conhecia os meus traços, não conhecia como aquilo funcionava, não entendia por que que aquilo fazia tanto sentido na minha vida, mas agora eu já sei. Então eu quero que cada um de vocês tenha a oportunidade de descobrir como vocês funcionam, como vocês podem funcionar e como cada pessoa que está do lado de vocês aí também pode, tá? Quero agradecer demais, Janaína, mas demais mesmo por tudo que a gente viu nesse processo todo, né, de estudar sobre a minha pessoa, estudar sobre cada caráter, né, para trazer para as pessoas, e vou fazer um convite para você, se você tiver a oportunidade, tá, para a gente finalizar esse estudo meu em outro episódio, eu queria muito contar com isso, porque tem muita Claro, coisa com para você falar. certeza. E tem muito longe, tem bastante conteúdo. Tem? Então, beleza. O desafio foi aceito, o convite também foi aceito, e aí, como nós temos um prazo limite aqui para a Janaína, não vou tomar mais o tempo dela, quero te agradecer do fundo do coração, e aí você tem um minuto aí para me falar, ou para falar para os nossos ouvintes, né, aquilo que é importante continuar sabendo. O quanto é importante tu saber como é que tu funciona. Isso não é um capricho. É como é que se diz, não é um gasto, é um investimento. Porque quantos caminhos a gente poderia ter encurtado, quantas dores poderiam ter sido solucionadas, acima de tudo. Então, eu quero finalizar com uma frase que eu sempre finalizo os nossos outros encontros, né? Que para mim é o meu slogan, né? A tua mente tem muitas perguntas e o teu corpo tem todas as respostas. Então, usem isso a teu favor. Isso é muito massa. Jana, um beijo. Um Foi beijo. Foi muito apaixonante ter muito. muito apaixonante ter esses encontros e a gente vai ter mais um, porque eu tenho, você plantou uma sementinha aqui na minha cabeça, eu tenho outras perguntas para fazer e acredito que as outras pessoas queiram entender também algumas dessas coisas, tá? Beijo, que Deus te Beijo abençoe. grande. Fica com Deus.